Fala comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área. Voltei, dando continuidade na aula anterior, que a gente falou um pouquinho sobre átomo e um pouquinho sobre elemento químico. Então me ajuda. Uma vez que eu tenho um átomo, existem duas situações. Ele pode ser um átomo neutro. Batendo o olho, como que eu sei que o camarada é neutro? Quando esse jovem, ele não tem carga. Já já eu explico para vocês. Ou ele poderia ser um íon. Se o neutro não tem carga, o íon, com toda certeza, eu vou escrever aqui, ó, com carga. Então me ajuda, moçada. A grande dica é a seguinte: uma vez que eu tenho um átomo neutro, se o jovem de fato for neutro, eu tenho certeza que o número de elétron é igual ao número de próton. Aí sim é um átomo neutro, beleza? Evidentemente, um íon, o número de elétron é diferente do número de próton, beleza? Então me ajuda aí, moçada. Eu vou voltar no sódio. A gente brincou com sódio na aula passada, 23 e 11. Então tá bom, beleza. Se esse cara, a massa atômica é 23 unidades, se a massa atômica corresponde a 23 unidades, o número de próton corresponde a 11. E esse cara, você concorda que ele vai ter 12 nêutrons, ok? Agora observa aqui, pessoal. Observa aqui. O lado direito superior tem alguma carguinha positiva ou negativa? Não. Acertou, miserável. Então isso aqui necessariamente vai ter 11 elétrons. Tudo bem? Quando eu tenho um íon, eu vou pensar assim: se esse íon ele for uma carga positiva, quer dizer que esse cara é um cátion. Agora, você concorda comigo que o próton caracteriza o átomo positivamente? Você concorda que o elétron caracteriza o átomo negativamente? Então me ajuda. Se esse cara é um cátion, eu tenho certeza que o número de próton é maior que o número de elétron. Então isso aqui vai ficar assim, pessoal. Se eu penso, por exemplo, no potássio, K+, 39, 19. Me ajuda. Quem está lá em cima? Massa atômica. Quem está embaixo? O número de próton. Quanto que eu somo 19 para dar 39? 20. Acertou. Agora, você concorda comigo que se cara for uma carguinha positiva, ele não vai ter um próton a mais em relação à quantidade de elétrons? Enxergou? Ou seja, ele vai ter 18 elétrons. Teacher, outro exemplo. Então tá bom. Vamos pensar agora, de repente, no lítio. A massa do lítio é 7 e ele vai ter 3 prótons. Me ajuda. Massa atômica, acertou, miserável, número de prótons. Quanto que eu somo 3 para dar 7? Acertou. Agora, se essa carga é 1+, ele tem um próton a mais em relação à quantidade de elétron. Ou seja, ele vai ter 2 elétrons. Sim ou não? Agora, me ajuda. Se eu penso para um camarada com uma carga negativa, eu estou pensando em um ânion. O ânion é mais ou menos assim. A quantidade de elétron necessariamente é maior que a quantidade de próton. Observa que é invertido. Tudo bem? Então me ajuda. Eu poderia pensar de repente no bromo. O bromo, a carga é 1-, a massa é 80 e o número atômico é 35. Tudo bem? Então me ajuda. Se essa massa atômica vale 80,
o número de prótons 35, número de nêutrons. Quanto que eu somo 35 para dar 80? Rapidinho de cabeça, isso só pode ser quanto? 45. Pessoal, como que eu vou descobrir aqui agora a quantidade de elétron? Você concorda que se essa carga é 1 menos, concorda comigo que eu vou ter 1 elétron a mais em relação à quantidade de próton? Beleza? Então tá bom. Então eu vou ter 36 elétrons. Vou passar mais um exemplo. Enxofre. 2 menos 32, 16. Agora me ajuda. Tá lá em cima, massa atômica. Tá embaixo, número de próton. Quanto que eu somo 16 para dar 32? Acertou. 16 nêutrons. Você concorda comigo que essa carga é 2 menos? Ou seja, se essa carga ela é 2 menos, eu tenho 2 elétrons a mais em relação à quantidade de prótons. Beleza? Ou seja, eu vou ter 18 elétrons. Moçada, para a gente finalizar essa segunda parte da aula, presta atenção na dica do teacher. Eu quero agora que vocês prestem atenção em 3 palavrinhas. Primeira palavra, isótopos. Você vai gravar assim, ó, pos. Pos lembra o quê? Próton. Então, eu estou pensando em algo que tem o mesmo número de prótons. Beleza? Depois, isótonos. Teacher, nos a gente associa número de nêutron. Então, eu posso comparar uma situação que tem o mesmo número de nêutrons. E a última, isóbaros. Olha esse azinho aqui, moçada. Esse azinho não é de massa atômica, é de massa atômica. Então, eu posso comparar uma situação que tenha a mesma massa atômica. Eu vou colocar aqui, ó, 3 exemplos genéricos, ó. X, Y e W. Aqui eu vou falar que é 20, aqui é 20, isso aqui é 12, 30. Beleza, moçada? E aqui eu vou falar que, tipo, 10. Pode ser 10, vai. Ok? Então tá bom. Me ajuda. Massa atômica é 20, massa atômica é 20. Se esses 2 elementos possuem a mesma massa atômica, eu tenho certeza que eles são o quê? Isóbaros. Tudo bem? Agora me ajuda, pessoal. Se o número atômico aqui é 12 e o número atômico aqui também é 12, concorda comigo que se possui o mesmo número atômico, eu vou falar que esse cara é um isótopo. Tudo bem? Sim ou não? Pessoal, agora, e se eu falasse assim, ó? Vou colocar aqui, ó, C cedilha agora, pronto. X, Y, W e C cedilha. Se eu falo que aqui é 30 e aqui é 20, por exemplo, me ajuda. Olha só, concorda comigo que aqui eu tenho 10 nêutrons? Beleza? No C cedilha, eu também tenho 10 nêutrons. Ou seja, esses 2 eu posso falar que eles são isótonos. Presta atenção, essa é a diquinha do teacher nessas 3 palavras-chave. Evidentemente, se algum dia você observar o nome isoeletrônico, necessariamente é a mesma quantidade de elétron. Lembra que a palavrinha iso dá ideia de igual. Tudo bem, pessoal? O teacher Marcelo fica por aqui hoje. Espero que vocês estejam todos bens e precisando de mim, estou à disposição. Um forte abraço!